Vamos lá. Boa noite, doutores. É com grande satisfação que presido essa sessão. Dia 9 de abril de 2024, nós temos 7 processos em pauta. Temos aqui a presença do doutor Sandro, que desde já cumprimento, aos meus pares, doutor Arthur, que está aqui do meu lado, doutor Rafael, e ao excelência doutor Guilherme. Com isso, sem maiores delongas, dou início à sessão de hoje e, de pronto, passo a palavra ao doutor Rafael, que irá nos relatar o auto número 33, Campeonato Paranaense, série bronze masculino, município de Prudentópolis e Milionários, jogo realizado dia 23 de março de 2024. Temos como denunciado o senhor Bruno César Ferreira, atleta, infração 254. Doutor Rafael, com a palavra. Perfeitamente, senhor presidente. Muito boa noite a todos. Excelentíssimo doutor Maurício, doutor Arthur, doutor Guilherme, procurador da Justiça Desportiva, doutor Sandro Franco, representando a classe advocatícia neste julgamento, doutora Ana, que nos auxilia aí com todas as questões técnicas. Cumprimento a todos e desejo aí um profícuo trabalho. Partindo, então, senhor presidente, conforme anunciado por Vossa Excelência, trata-se de partida realizada pelo Campeonato Paranaense Série Bronze masculino, jogo entre município de Prudentópolis e Milionários FC, na data do dia 23 de março último. A Procuradoria de Justiça Desportiva denunciou o atleta da equipe Milionários, Bruno César Ferreira, por supostamente, nos termos da denúncia, ter desferido um soco no dorso, com o dorso da mão direita no atleta adversário, senhor Denis Silva, atingindo-o no rosto. A Procuradoria da Justiça Desportiva entendeu que a conduta adotada pelo atleta infringiu ali o artigo 254-A, parágrafo 1º, inciso 1º do Código Brasileiro de Justiça Desportiva, requerendo, em razão deste entendimento, a condenação. Pediu aí o recebimento da denúncia, tomando por base como prova ao alegado a súmula da partida e o relatório da equipe de arbitragem. Instruindo a denúncia, consta daí os relatórios da partida, né, e aonde, no relatório da equipe de arbitragem, consta que aos 38 minutos e 54 segundos da partida, foi expulso diretamente pelo árbitro 2, senhor Edson Pedro de Araújo, o atleta Bruno César Ferreira, camisa número 3, inscrito sobre o registro 476745 da equipe Milionários, após o mesmo, fora da disputa de bola, dar um soco com o dorso da mão direita no atleta adversário, senhor Denis Silva, atingindo o mesmo no rosto. Após a expulsão, o atleta atingido não precisou de atendimento médico e o atleta expulso saiu sem questionamentos. Seguindo dos documentos que instruem o processo, foi juntada ali a certidão de antecedentes do atleta denunciado, em que consta uma infração, uma condenação ocorrida em julho de 2022, portanto, não considerável para o presente feito, e uma condenação ocorrida em novembro de 2023, a pena de suspensão de uma partida por infração ao artigo 243-F, parágrafo 1º do CDJD. Com relação aos procedimentos processuais, as formalidades processuais, a denúncia foi ofertada no dia 28 de março último, data esta em que também foi recebida, pautada para a presente sessão de julgamento, tendo as intimações ocorrido no dia 4 de abril último, vindo, portanto, o presente feito para julgamento nesta oportunidade. O denunciado, senhor presidente, por defesa constituída, apresentou defesa escrita, né, a EPD vinculada ao atleta denunciado apresentou defesa escrita em favor do mesmo,
afirmando que não se tratou de agressão física praticada, pediu que, na eventualidade de um entendimento diverso ou no entendimento de alguma infração que fosse enquadrado, então, no artigo 250 do CBJD. Entretanto, como requerimento, pediu a absolvição do atleta, né, e, não sendo um entendimento, a reclassificação. A EPD, denunciada na defesa, apresentou também vídeo da partida e juntou a devida procuração. Em princípio, senhor presidente, é o relatório. Ok, obrigado, doutor. Nós temos prova de vídeo a ser exibida. Ana, por gentileza. Doutor Sandro, caso o doutor queira fazer alguma manifestação em relação ao vidro, não sendo uma defesa, né, não sendo uma sustentação, quiser fazer alguma observação pontual, fique à vontade. Obrigado, excelência. Eu acho que não dá nem para aplicar 182. É a primeira vez que vejo, né? Primeira vez que faz. Chegou a mandar no grupo, você viu? Mandou no grupo, olha, você viu? Mandou? Não. Ele que não é goleiro, né, Maurício? Ele que não é goleiro, né, Maurício? Fez uma grande defesa fora do jogo do Gordinho, quase o quarto gol da equipe milionária. Fecha? Não é goleiro, né, Maurício? Fez uma grande defesa fora do jogo do Gordinho, quase o quarto gol da equipe milionária. Ele que não é goleiro, né, Maurício? Fez uma grande defesa fora do jogo. Já que a gente tem que exibir. Qual que é a tua sugestão? O Rafael pode fazer isso, não pode? Doutor Rafael, por um acaso, abusando da boa vontade do doutor teria como exibir o vídeo por aí, porque está dando um desencontro aqui no computador. Ou o doutor Sandro também. Perfeito. Bom, particularmente, senhor presidente, eu lhe confesso que minhas habilidades não são aprofundadas nesse sentido, mas eu posso tentar. Olha, eu ia falar o mesmo, doutor Rafael, porque eu já dei aula lá atrás, agora eu esqueci como funciona tudo aqui. Vamos aqui ver. Não, transferir chamada. Sua chamada está em outra janela. Acho que não deve ser isso, né? Vamos ver. Vamos no 3 pontinhos. Doutora Ana, será que consegue apresentar agora? Muito bem, estou recebendo instruções. Ah, sim. Vamos ver. Está travando? Deixa eu baixar o vídeo aqui.
Então eu consigo. Quem que está fazendo é você? Você. Sim. Mas eu acho que ele conseguiu lá. Tá pensando se acessar pelo celular aqui não consigo também? Consigo? Vamos ver. Selecione, mostrar na pasta. Fazer uma narração aqui do caminho que estou percorrendo. Vamos lá, acho que vai dar. Visualizam aí? Tá indo? Sim. Agora foi. Então vamos ver. Só dá o play aí. Perfeito. O som também? Aham, perfeito. Não, tá sem som. Sem som. É bom, mas o som, na verdade, é uma narrativa É? uma afirmação do narrador que não tem nenhuma relação com o lance. Aham, sim. Isso sim. Então, se eventualmente for necessário, aí eu posso. Não. O som eu não consigo porque eu estou com fone de ouvido, não sei se. Doutor Sandro, alguma observação? Eu gostaria de ratificar, Excelência, que foi um lance casual, né? Que ele foi se desvencilhar para receber a bola na área e acabou tocando o dorso da mão no rosto do atleta adversário, que nitidamente valorizou o lance ali, né? Para cavar a expulsão. E foi o que aconteceu, né? E entendo que talvez a própria expulsão já serviria, né? De punição, uma forma pedagógica também para o próprio atleta, né? Doutor Fabrício, consegue exibir de novo para nós? Claro, vamos lá. Parece que ele está numa velocidade mais rápida aqui na exibição, né? Como? Bom, senhor presidente, eu estou satisfeito com a prova produzida. Sei os pais. Eu estou tranquilo, o doutor Fabrício acho que já viu também. Uhum. Doutor Guilherme, não sei se o doutor chegou a receber também o vídeo. Boa noite, doutor. Eu já recebi e já verifiquei o vídeo pelo celular aqui e ficou melhor para visualizar. Perfeito. Doutor Sandro, seria só essa prova, né? Seria, só essa mesmo. Além da escrita. Perfeito. Doutor Fabrício, pode encerrar, por gentileza, Vossa Excelência, a transmissão? Perfeito, né? Excelente. Ok. Feitas as observações, né? Prova de vídeo apresentada. Eu passo a palavra ao doutor Guilherme. Boa noite, senhor presidente, demais auditores, advogados que acompanham, secretaria. É um caso bastante singelo e simples, até o relatório do árbitro, ele traz exatamente o que vem descrito na denúncia e é o que vem exatamente descrito no próprio corpo do artigo 254-A. Então, desse modo, a Procuradoria somente reitera os termos da denúncia, senhor presidente, sem muitas delongas. Ok, obrigado. Doutor Sandro, o doutor quer fazer a sustentação ou aguarda o voto? Eu posso aguardar o voto, Excelência. Ok. Doutor Rafael, apto para fazer seu voto? Perfeitamente, senhor presidente.
Eu, diante do contexto todo avaliado, da defesa apresentada pela defesa, e também do vídeo que foi trazido aos autos, eu entendo, senhor presidente, que de fato houve ali uma conduta temerária, né, uma conduta inadequada por parte do atleta denunciado, mas efetivamente não acho que tenha caracterizado uma agressão física propriamente dito, conforme pretende fazer a denúncia no primeiro momento. Entendo sim que há uma conduta da parte dele, mas creio que o artigo 250 está bastante representado, ali o empurrar acentuosamente, fora da disputa de bola, creio eu que não foi a intenção de praticar uma lesão na face, entretanto, havia ali a intenção de um empurrão. Num primeiro momento, eu confesso que passei por um período de dúvida se efetivamente havia a intenção ali dele, porque há um gesto característico de quem visa acertar o atleta adversário, mas não me parece que houve com uma agressividade e uma gravidade do 254A. Então, por essa razão, eu desclassifico o fato para o 250 e aplico a pena de suspensão de uma partida, considerando ter ali o réu um registro na certidão de antecedentes, não sendo aplicável, portanto, qualquer substituição. Então, é como voto, senhor presidente, a desclassificação por 250 e a aplicação de uma partida de suspensão. Desclassifica. Obrigado, doutor. Desclassifica por 250 com uma partida. Ok. Doutor Sandro, o doutor quer fazer a sustentação ou podemos continuar a votação? Podemos continuar, excelência. Ok. Doutor Rafael, como vai? Obrigado pela palavra, senhor presidente. Rafael, não, perdão, doutor Arthur. Não tem problema. Queria cumprimentar a todos também no meu retorno a essa casa, né, Igreja Tribunal de Justiça Desportiva, que a gente sempre aprende muito, tá, na companhia dos doutores. Eu coaduno na íntegra a interpretação feita pelo doutor Rafael, relator desse processo. Também acredito que a prova produzida rechaça o que foi descrito na súmula. O relato sumular, propriamente dito, analisando, de fato, há uma breve análise para a interpretação do artigo 254, mas, tendo em vista a prova produzida, de fato, acredito que o ato desleal é melhor adequado à subsunção, né, fática da norma. Então, eu coaduno com a interpretação que fez o doutor Rafael pela desclassificação do artigo 250 e com a punição de uma partida em virtude inclusive essa é uma partida muito em virtude já dos antecedentes que foi denunciado. É o voto, senhor presidente. Obrigado, doutor Arthur. Me perdoe ele por ter trocado a agenda. É que eu li aqui e falei Rafael, eu falei, enfim. Vamos lá. Eu também, sem mais delongas, acompanho o voto do relator, né, pela desclassificação, até porque no artigo que vinha sendo denunciado, 254, a pena mínima ali seria de 4 partidas, né? Então, acredito que também seria meio extrapolaria como é que é a pretensão de fazer justiça no presente caso, né? Infelizmente, aqui no 250, ao meu ver, também não há como aplicar 250 é só... Tem mais advertência. Só tem advertência aqui. Não tem como aplicar advertência, tendo em vista que ele tem antecedentes, e inclusive é recente, pelo que eu estava vendo aqui. Se não me engano, é de novembro de 2023. Então, fica o senhor Bruno César Ferreira, apenado com uma partida de suspensão pelo 250 com a desclassificação, por unanimidade. Esse é o resultado que proclama, doutor Santos. Agradeço a atenção de Vossas Excelências e desejo um bom julgamento aí na sequência. Obrigado, doutor. Obrigado, um abraço a todos. Presença, doutor, aí, forte abraço. Boa noite. Um abraço. Boa noite. Doutores, dando seguimento à pauta, nós temos o próximo aqui, autos 18/2024, temos um denunciado, Wagner Antunes, o relator designado é o doutor Álvaro. Doutor Álvaro,
Apto a fazer o relatório? Apto. Vamos Senhor falar. presidente, excelentíssimo senhor presidente, doutor Maurício Alvacir Guimarães, boa noite, pelo qual cumprimento os demais auditores e presentes, doutor Rafael, doutor Arthur, excelentíssimo senhor doutor Guilherme Ramdoff, representando a ilustre procuradoria. Tem mais alguém presente? A Ana? Então, a ilustríssima doutora Ana, nossa secretária, que sem ela não somos ninguém aqui e nada acontece nesse local. Então, vamos lá. Não tem defesa, não tem nada? Não. Tem defesa, sem provas? Então, vou ler a emenda. Não, estou brincando. Vamos lá. Campeonato Paranaense Masculino Sub-17, Pato Futsal versus Prefeitura de Renascença. O jogo foi dia 15 de março de 2024. Denúncia recebida em 21 de março de 2024. Portanto, não há nenhum vício aparente, nenhuma prescrição. Na pessoa do eminente procurador Ralph Lins, denuncia o senhor Wagner Antunes, atendente da equipe Prefeitura de Renascença, registro 903-85224, expulso com cartão vermelho direto após o término da partida por ter seguido o árbitro até próximo da entrada do vestiário, manifestando indignação de uma suposta falta não marcada no decorrer do jogo e não concordando por ter sido punido acentuadamente com cartão amarelo. Quando o árbitro estava quase entrando no vestiário, ele colocou as mãos na altura do peito do mesmo, falando: "Você é cego mesmo e não enxerga nada", fecha aspas. Nesse sentido, o denunciado infringiu o artigo 258, parágrafo 2º, inciso 2º do CBJD e 258-B do Código Brasileiro de Justiça Esportiva, pelo que requer a condenação em tais artigos. 2. Pato Futsal, entidade de prática esportiva, em razão do atraso do jogo por mais de 44 minutos, devido ao jogo anterior da mesma categoria. Nesse sentido, o denunciado infringiu o artigo 206 CBJD, pelo que requer a condenação. Deixa eu só pegar aqui. 258-B. Invadir o local destinado à equipe de arbitragem ou local da partida, prova equivalente durante sua realização, inclusive no intervalo. Então, ele pede também a suspensão pelo 258-B. O relato do árbitro. Acho que é importante ler o relatório aqui, porque está um pouquinho... Está parecido, mas para eu poder depois explicar o voto. Relato que o jogo iniciou com 44 minutos de atraso devido ao jogo anterior da mesma categoria, sendo que foi concedido 10 minutos de aquecimento. Sendo assim, o jogo iniciou às 8h59. Após o término da partida, o senhor Wagner Antunes, atendente número registro X da equipe Prefeitura de Renascença, veio me seguindo até o próximo entrada do vestiário, manifestando indignação de uma suposta falta não marcada no decorrer do jogo, e não concordando por ter sido punido acentuadamente com cartão amarelo. Quando estava quase entrando no vestiário, ele colocou as mãos na altura do meu peito, falando: "Você é cego mesmo, não enxerga nada". Sendo assim, lhe apliquei o cartão vermelho e retornei até a mesa informar a anotadora Pamela Grando dos Santos do cartão vermelho. Após isso, ele saiu de quadra repetindo: "Você é cego e não enxerga nada". Esse é o relatório, tem antecedentes, o senhor Wagner, atendente, não tem, e o Pato Futsal tem, deixa eu ver aqui, 2 antecedentes de dezembro de 2023. Eu estava tentando olhar só quem que foi o relator, autos 370 e autos 380, um do dia 8/12 e outro do dia 12/12. Deixa eu só ver quem que foi o relator aqui. Vamos ver. Eu tinha deixado separado aqui. Dezembro. Autos 370. Doutor Carlos Henrique. No 370 e no 380 foi Dr. William Pedroso da Rocha, pelo artigo 213. Um pelo 213 e outro pelo 191. E é o relatório, senhor presidente. Tem uma defesa do Dr. Eduardo Vargas,
Sim. tá? Já Esse foi juntado. da última Oi? sessão. Esse é um que foi adiado da última sessão, né? Dizendo que a partida do Campeonato Sub-19 é organizado pela federação, que em regulamento próprio regionalizado, os jogos regionalizados. Diz que não quer que seja recebida, lembra? Lembro. Não, tranquilo. Feito o relatório. Daí, calma, não. Daí a Procuradoria veio e requereu a desistência, tá? Isso. Do clube patrocinador. Então, só está pedindo o segmento contra o Wagner Antunes, tá? No dia Perfeito. 3 de abril, o procurador foi o doutor Denis. Ele desistiu com relação. Então, é só isso o relatório, senhor presidente. Perfeito. Doutor Guilherme, Vossa Excelência está com a palavra. Obrigado, senhor presidente. Mais uma vez, aqui é um caso bem singelo, o artigo ali fala acerca do desrespeito contra a equipe de arbitragem, e é o que se tem no relatório do árbitro, e como a defesa não vem defesa frente a esse caso, presume-se então como verdadeira, e sendo verdadeira, fica clara o desrespeito com a equipe de arbitragem. Quanto ao 258B, da questão da invasão, somente por questões de respeito ao eminente procurador que fez a denúncia, eu somente reitero os termos da denúncia, presidente. Perfeito. Obrigado, doutor. Doutor Álvaro, apto a proferir seu voto? Apto, senhor presidente. Com a palavra, doutor. Como diz o eminente doutor Guilherme, questão singela, atendente, nós já temos aqui posicionamento com relação a isso, mas eu acho que aqui, acho que não é cabível os dois artigos, eu acho que é uma ação só, né? Ele adentrou e já reclamou, não teria como ele reclamar de longe, entendeu? Então eu acho que é 183 aqui, só 183 não, Peraí que eu errei o artigo. Só pegar o artigo aqui. 183. Acertei então. 183, ó. Foi no chutaço mesmo, não tinha nem olhado. Pela memória mesmo, foi lá. Tô ficando velho, não adianta. Então, no 183 eu tô aplicando só o 258, tá? Para o segundo ser o segundo, e tô aplicando um mau partido porque ele não tem antecedentes. E não entendi como tão grave é a situação. É como eu voto, senhor presidente. Ok. Então, pelo 183, está entendendo que é só uma infração, a primeira, no caso, 258, parágrafo 1, com um apenamento de uma partida de suspensão. Doutor Rafael, como vota? Com o relator. Doutor Arthur? Com o relator. Eu não votaria diferente, então fica o senhor Wagner Antunes denunciado, apenado em uma partida de suspensão. Doutores, sem maiores delongas, passamos ao próximo da pauta. Agora sim, comunico que a doutora Ellen não vai poder chegar a tempo aqui, tendo visto que ela teve um problema na empresa dela, e eu tomei a liberdade de passar os autos número 29 de 2024 para que o doutor Arthur relate. Jogo com 19 de março, Mangueirinha Esporte, Campo Mourão Futsal. Nós temos aqui dois enunciados, Jonatas Alves de Oliveiras Bursaca e Campo Mourão Futsal. Doutor, com a palavra. Perfeito, agradeço, senhor presidente. Está citando o Campeonato Paranaense Série Ouro, jogo entre Mangueirinha e Campo Mourão, em que vem denunciado a EPD do Campo Mourão e também o atendente do Campo Mourão Futsal, o senhor Jonatas Alves de Oliveira Bursaca. Então, a Procuradoria de Justiça Desportiva narra assim, conforme relato sumular. Foi expulso aos 34 minutos e 1 segundo de jogo, pelo segundo árbitro da partida, o senhor Jonatas Alves de Oliveira Bursaca, atendente da equipe do Campo Mourão Futsal, após uma disputa de bola próxima à área adversária, reclamar veementemente, adentrando a quadra e gesticulando com os braços a não marcação de uma falta em favor da sua equipe. Após ser punido por cartão amarelo, mesmo em ato contínuo, disse a seguinte frase: vai tomar no seu C. Momento este em que foi expulso. Após a expulsão, retirou-se de quadra normalmente e foi prosseguido o jogo. Também relata aqui na súmula que foi expulso um atleta da equipe do Mangueirinha, mas que não foi apresentada denúncia. Então, com relação ao primeiro denunciado, o senhor Jonatas Alves de Oliveira Bursaca, a primeira infração
o qual vem denunciado, seria por ter adentado a quadra, gesticulando com os braços a não marcação de uma falta em favor da sua equipe. Aqui ele vem denunciado como uma invasão à quadra, vem sendo denunciado pelo artigo 258, inciso B do CBJD, e também vem denunciado pela segunda infração, que, em decorrência da sua expulsão, por reclamar veementemente das decisões da equipe de arbitragem, ato contínuo, com desrespeito, com hábito auxiliar, proferiu os xingamentos que foram narrados anteriormente, tendo, então, desrespeitado a arbitragem de forma veemente e de forma desrespeitosa, tendo em curso, então, no artigo 258, parágrafo 2º, inciso 2º do CBJD. Vem denunciada também a EPD do Campo Mourão Futsal, uma vez que o primeiro denunciado, o senhor Jonatas, teria, né, ele é vinculado diretamente à EPD do Campo Mourão, então vem denunciado como em curso a EPD no artigo 258-D, né, qual é aquele artigo da acumulação das infrações previstas no Código com a EPD e o denunciado. A súmula da partida vem aqui com 9-4 para a equipe do Campo Mourão, as anotações já proferidas, o relatório sumular é o mesmo da denúncia, qual foi lido anteriormente. Recebimento da denúncia perante a Secretaria de Tribunal. O senhor Jonatas Alves Oliveira Bursac não possui antecedentes, bem enquanto a EPD do Campo Mourão possui antecedentes. Breve síntese, esse é o relatório, senhor presidente. Obrigado. Não tem provas, esse não tem nada, então, nenhum provas nem manifestações. Eu passo a palavra a Vossa Excelência, doutor Guilherme. Obrigado, senhor presidente. Um caso quase que idêntico ao anterior, temos algumas pequenas diferenciações. O procurador que fez a denúncia aqui, ele coloca as duas infrações do primeiro atleta, a primeira sendo uma invasão e a segunda posterior, após o cartão vir sim aí a xingar, das palavras ali que eu não vou repetir. Então, pelo entendimento do eminente procurador, seriam duas ações e por isso duas infrações. Quanto a este ponto, somente reitera-se os termos da denúncia. Quanto à segunda denunciada, a EPD do Campo Mourão, senhor presidente, confesso que não é o meu entendimento, entretanto, o procurador aqui denuncia no 258-D, entendendo que, de alguma forma, tem algum tipo de vantagem, algum envolvimento a entidade somente por ser o infrator veiculado diretamente à EPD. Mas, respeitando a denúncia como ela vem posta, eu somente reitero os termos da denúncia, senhor presidente. Obrigado, doutor. Doutor Arthur, apto a proferir seu voto? Sim, senhor presidente. Vamos falar. Bom, bem como já ressaltou o doutor Guilherme pela Procuradoria, trata-se de um caso muito semelhante ao que foi julgado anteriormente, caso do atendente, né, que vem reclamar, enfim, com a arbitragem, mas confesso aqui que o entendimento similar ao que foi julgado anteriormente, entendo também pela aplicação do artigo 183, aqui, tratando-se da mesma conduta, da soma, né, das condutas. Eu vou, então, julgar pela reclamação do artigo 258, parágrafo 2º, inciso 2º do CBJD, e, muito embora o denunciado não possua antecedentes, eu vou aplicar a pena de uma partida de suspensão, pois, ao meu ver, trata-se de série ouro, algo, né, relativamente importante aqui para o nosso desporto. Então, atendente, não cabe ficar fazendo esse tipo de reclamação, motivo pelo qual eu apelo com uma partida de suspensão. E com relação à EPD do Campo Mourão Futsal, também não é o meu entendimento essa questão talvez a benesse que a EPD tivesse levado em virtude do seu atendente ter reclamado, motivo pelo qual aqui eu absolvo a segunda denunciada. Senhor presidente, é o voto. Obrigado, doutor. Doutor Álvaro, como vota? Tenho a honra de acompanhar. Doutor Rafael, como vota?
Igualmente, em totum. Sem maiores delongas, também acompanho o voto do seu relator. Resultado que proclamo dos autos 29 de 2024. Primeiro denunciado fica penado em uma partida e a equipe denunciada absolvida por unanimidade. Doutor Maurício, Pois não. as pessoas saem de férias, voltam afiada, né? Ficam bem... Doutores, até para não acumular aqui, eu vou passar para os autos número 31, 2024. Pode ser? Beleza. Na sequência. Doutor Rafael, de sua relatoria, 31 de 2024, Campeonato Paranaense, Série Bronze, Adif Tapejara e Chavantes. O jogo realizado dia 30 de março. Relator designado, como disse, doutor Rafael, denunciado Adif. E somente Adif. Com a palavra. Perfeitamente, senhor presidente. Trata-se de denúncia em desfavor da EPD Adif, Tapejara do Oeste, por suposta prática de duas infrações. A primeira dela, atraso para o início da partida. Segundo relatou a equipe de arbitragem, a partida iniciou com 34 minutos de atraso em razão da ausência do número mínimo de seguranças. Inicialmente, consta da denúncia e do relatório da equipe de arbitragem, a equipe de arbitragem destacou tão somente a EPD destacou tão somente 4 seguranças para a partida, o que infringe o mínimo estabelecido pelo artigo 10, a linha C do regulamento específico da competição. Ensejou o atraso, considerando que o artigo 77 do regimento de competições, do regulamento geral de competições, disciplina a tolerância de 15 minutos para o início do jogo. Deve responder pelo excedente correspondente a 19 minutos. Nesse sentido, denunciada segundo a Procuradoria, infringiu o artigo 206 do CBJD. E como fato número 2, a denunciada, consta da denúncia, não foi disponibilizada a impressora para a EPD mandante, o que contraria o dispositivo do artigo 10 do regulamento específico da competição, denunciando, portanto, a EPD no 191, inciso 3º do CBJD. A denúncia foi recebida regularmente. O relatório da equipe de arbitragem, senhor presidente, reproduz efetivamente, ou traz a descrição reproduzida na denúncia, 34 minutos de atraso devido à falta de segurança, que conforme o regulamento prevê, 6 seguranças. Tinha 4, no momento havia apenas 4, após solicitação a diretoria providenciou mais 2 seguranças. Relato também que a ambulância não havia chegado ao local da partida. Após 34 minutos de atraso, a partida iniciou. Relato que não havia impressora. Não houve apresentação de defesa, a denúncia foi regularmente, o procedimento foi regularmente, teve o trâmite regular, a EPD denunciada não apresenta antecedentes. É o relatório, senhor presidente. Obrigado, doutor. Doutor Guilherme, com a palavra. Muito obrigado, senhor presidente. O caso aqui, como bem posto pelo eminente procurador Denis Almada, ele traz aqui que o atraso se deu pela falta de 2 seguranças ali, o que já estaria infringindo o artigo, mas para que não houvesse essa falta de seguranças, foi aguardado esses 34 minutos, que passam dos 15, de modo que a EPD tem de responder pelos 19 minutos excedentes, de modo que a Procuradoria reitera os termos da denúncia quanto ao artigo 206 do atraso. Quanto da impressora, mais uma vez, aqui a denúncia ela vem bastante clara e direta. É necessária a presença que seja disponibilizada a impressora, e no caso a EPD não trouxe essa impressora, estando assim em desacordo com o REC. De modo que, senhor presidente, somente reitero os termos da denúncia tanto para o 206 quanto para o 191, inciso 3º. Obrigado, doutor Guilherme. Doutor Rafael, apto por ver seu voto? Perfeitamente, senhor presidente. Qual a palavra? Vamos lá. Eu agora aqui não estava achando, na verdade, um dos artigos do regulamento específico da competição, mas eu confesso, senhor presidente, que fazendo a avaliação aqui das normativas e dos regulamentos e tal, diz ali o item do regulamento especificado pela Procuradoria, artigo 10, a linha C, ele me chamou a atenção
Tem a linha C, solicitar obrigatoriamente por escrito policiamento preventivo, né? Sendo que no mínimo 6 policiais, guardas municipais ou seguranças devidamente registrados e treinados por empresa de segurança. Sejam prestados dentro da quadra de jogo quando necessária a segurança tal, uniformizada, mas, enfim, o que me chama a atenção é o inciso D desse artigo 10, que diz, na ausência dos policiais militares ou guardas municipais ou stewards, descritos na linha, esse termo é novo, perdão, descritos na linha C, para início do jogo, e aí é aqui que vem o que me chamou a atenção, né? A equipe de arbitragem estará autorizada a não dar início ao jogo, podendo justificar falta de garantia de segurança. Eu confesso que eu fui pesquisar na internet para ver se localizava esse jogo. Esse jogo sequer foi transmitido via YouTube por nenhuma rádio ou qualquer coisa que valha. Então, eu confesso que eu fiquei bastante em dúvida, sabe? É fato que o atraso ocorreu, é fato que os fatos narrados na denúncia ocorreram. Agora, a minha dúvida é efetivamente se havia necessidade dessa não realização da partida. Mas, enfim, é uma deliberalidade da equipe de arbitragem, né? Então, não ficou demonstrado aqui efetivamente a justificativa para isso, como diz o artigo ali, né? Eu fiquei em dúvida ali, na ausência, a equipe de arbitragem estará autorizada, não dar início, podendo justificar falta de garantia de segurança. Não houve essa justificativa, né? Não há nenhum indício no processo de que existia uma falta de segurança. Penso eu que poderia se estabelecer aí uma eventual presunção em favor do denunciado. Mas é fato que, por outro lado, a denunciada não veio aqui apresentar nenhuma contraposição aos termos da denúncia. Então, senhor presidente, apesar dessa reflexão, eu acho que a presunção de veracidade da súmula e aí a discricionariedade do árbitro deve ser reconhecida como válida no presente feito, razão pela qual eu vou acolher os termos da denúncia com relação ao atraso para o início da partida, considerando ali os 15 minutos de atraso, foram 19 minutos, né? Agora vou me socorrer dos colegas, considerando tratar-se de partida série bronze, qual que é o quantum de multa que temos aplicado, ou que a comissão tem aplicado em situações como essa? Por minuto, Vossa Excelência tem lembrança? Doutor, salvo engano, seria R$100 por minuto, não? R$100 nos termos do regulamento. Isso mesmo. Perfeito. Então tá. Então são 19 minutos, R$100, R$1.900. Doutor Rafael, posso desculpa interferir no voto de Vossa Excelência? Fique à vontade. Mas eu tinha, na minha anotação aqui, eu tinha assim, 1.900, R$100 pelo 191 ali, né, por motivo de defesa, tal, os 2 artigos, pelo fato 2, né, e aí, para aplicar 182. Sim. Aplicar 182 e dividir, porque é série bronze e pelo que eu me corrija se eu estiver errado, eu não vi antecedentes. Está corretíssimo. Não há antecedentes de série bronze. Perfeito. Então, aí a gente reduziria para R$1.000, eu acho. Perfeito. É minha sugestão, na verdade. Não. É como eu tinha colocado aqui, independente do voto de Vossa Excelência. Perfeito. A não ser que Vossa Excelência tenha alguma outra posição, não. Sigo Vossa Excelência. Não, nenhuma. Eu acolho a sua... Não quero, como é que falo, sugestionar algo e interferir no livre convencimento do colega, né? Não há nenhuma interferência. Eu agradeço as considerações aí, doutor Álvaro, e acolho efetivamente esse entendimento. E razão pela qual eu estabeleço aí, eu voto pelo apenamento nesse sentido, senhor presidente. Então, só para esclarecer aqui, pela primeira infração, o doutor votou? Pela aplicação de R$100 por minuto de atraso.
Com aplicação do 182. Com aplicação do 82. Tá. Que daí o valor ficaria pela metade, nós estamos falando em R$950. Isso. E em relação ao 191? Aplico o apenamento a pena mínima estabelecida no tipo infracional, R$100, né? R$100? Isso aí. Perfeito. Isso mesmo. Ok, esse é o seu voto. Doutor Álvaro, como vota? Acompanha? Eu acompanho. Na verdade, eu tinha feito 2.000 e tinha dividido pelo 182, né? Tinha aplicado em total, eu tinha aplicado no final. Não em cada infração, mas pode ser. Por mim, 1.050 não vai fazer nenhuma alteração. Até para a gente manter o que a gente já vem julgando, né? Não, tudo bem. Acompanho o voto integralmente. Claro, mas sim. Doutor Arthur? Eu acompanho na íntegra o voto do relator. E eu também na íntegra, conforme foi relatado, sem mais delongas. Então, fica a equipe denunciada, apenada no total em R$2.000, né? R$2.000 não, perdão, em R$1.050. Fica sendo 950 pela primeira infração e R$100 pela segunda infração, por unanimidade. Esse é o resultado que proclama. Com 182, né? Com a aplicação do 82. Tá. Doutor Arthur, agora sim, autos número 30, 2024, Campeonato Paranaense, série bronze, masculino, Associação Esportiva Renascença, isso? Renascense e a DIF Tapejara. Relator designado Arthur, jogo que é de 23 de março. Temos 2 denunciados, Gustavo e Marlon. Vamos falar. Obrigado, senhor presidente. Então, os autos 30, 2024, a Procuradoria de Justiça Desportiva descreve o relato sumular. Expulsei aos 13 minutos e 55 de jogo o atleta de camisa número 99, o senhor Gustavo Antunes dos Santos, da equipe do Itapejara do Oeste, pois o mesmo utilizou a mão para evitar um gol da equipe adversária. O referido atleta retirou-se normalmente de quadra. O segundo árbitro, o senhor Getúlio de Vargas, expulsou o atleta de camisa número 8, o senhor Marlon Adriano Odi, também da equipe do Itapejara do Oeste, pois o mesmo desferiu uma cotovelada no seu adversário, camisa número 8, o senhor Guilherme dos Santos, atingindo-o na altura do rosto. O atleta foi atingido, retirou de quadra e retornou posteriormente. O atleta expulso retirou-se novamente da quadra. Então, o primeiro denunciado, o senhor Gustavo Antunes dos Santos, que utilizou a mão para evitar um gol da equipe adversária, vem denunciado como incurso no artigo 250, parágrafo 1º, inciso 1º do CBJD, ou seja, na prática de uma conduta desleal ou antiesportiva, enquanto o segundo denunciado, o senhor Marlon Adriano Odi, por desferir uma cotovelada no seu adversário, vem denunciado como incurso no artigo 254A, parágrafo 1º, inciso 1º do CBJD. A súmula da partida vem aqui com um placar de 7-0 para a equipe do Esportiva Renascense. Constam aqui as expulsões, o relato sumular é evidente, que foi narrado anteriormente. E com relação aos antecedentes, ambos os denunciados não possuem antecedentes. É o breve relatório, senhor presidente. Ok. Doutor Guilherme, com a palavra, Vossa Excelência. Muito obrigado, senhor presidente. 2 condutas aqui que confesso que sem uma prova de vídeo mais efetiva é bastante complicado, mas tanto a primeira quanto a segunda são típicas antijurídicas e culpáveis, não se tem defesa nem provas que desconstituam a súmula, de modo que essa procuradoria se vê na obrigação aqui de somente reiterar os termos da denúncia para ambos os atletas. Obrigado, doutor. Doutor Arthur, rápido, por seu voto. Sim, senhor presidente. Vamos falar. Obrigado. Bom, primeiro, então, com relação ao primeiro denunciado, o senhor Gustavo Antunes dos Santos, ele vem denunciado pois teria utilizado a mão para evitar um gol da equipe adversária. Eu entendo o papel da Procuradoria aqui, que traz muito bem o tema a esse julgamento, mas, na análise desse relator, muito embora, de fato, não seja permitido utilizar a mão para evitar um gol do adversário, o mesmo já foi punido sendo expulso, né? É uma falta que não contraria a regra de justiça esportiva, e qual é penalizada com a expulsão, já sofre a sanção decorrente dessa expulsão, né? Com a ausência no próximo jogo,
Então, ao meu ver, aqui, trata-se de um recurso do atleta que muitas vezes trocou, né, o gol pela expulsão, motivo pelo qual, com relação à primeira denúncia, eu voto no sentido de absolver o denunciado, senhor Gustavo. Com relação ao senhor Marlon Adriano Odi, aqui, de fato, só temos o relato simular, e aqui, como está disposto, não há, pelo menos na análise deste relator, outra interpretação a ser feita, ter desferido uma cotovelada no seu adversário, atingindo na altura do rosto. O atleta ainda teve que sair para receber atendimento, regressou somente depois. Então, não vindo aqui a defesa produzir qualquer prova no sentido contrário, eu entendo aqui pela condenação do denunciado, nos termos do artigo 254A. No entanto, por tratar de série bronze, eu condeno com a pena mínima do artigo, ou seja, a suspensão de 4 partidas, e após a aplicação do artigo 182, reduzindo, então, a suspensão para 2 partidas. Este é o breve voto, senhor presidente. Ok. 2 partidas. Doutor Álvaro, como vota? Acompanho. Doutor Rafael? Acompanho. Eu também acompanho o voto do relator. Fica o primeiro denunciado absolvido e o segundo denunciado condenado em 2 partidas. Esse é o resultado que colocamos dos autos 30/2024. Na sequência, autos número 32, Campeonato Paranaense, Série Prata. Beltrãozinho, Helena Futsal, jogo corrido 23 de março. Temos um denunciado, João Felipe, preparador físico. Relator designado, doutor Álvaro, com a palavra. Só recordando ali, não quis me alongar, mas difere daqueles casos do goleiro, né? Quando a gente tem os casos do goleiro, sai fora da área, papapá. Então, por isso que eu acompanhei o doutor, porque eu acho que atleta de linha difere mesmo. Atleta de linha, às vezes, é a única forma. Ele não tem a vantagem, né? Aquela vantagem já. 32. Tá aqui. Campeonato Paranaense, Série Prata, 2024 masculino. ABF Beltrãozinho Futsal versus Santa Helena Futsal Uniguaçu. Realizado 23/3/2024. Recebida a denúncia dia 28/3. Denúncia realizada pelo eminente procurador, Dr. Lucas Oliveira Silvestre. A Procuradoria oferece denúncia em face de João Felipe Martins, preparador físico da equipe ABF Beltrãozinho Futsal. Foi aos 15 minutos 46, foi advertido com cartão amarelo por levantar do banco de reservas para reclamar com o atleta adversário, após a marcação de uma falta em favor de sua equipe. E aos 39/26, ter voltado a reincidir, reclamando assintosamente contra o árbitro auxiliar, após a marcação de uma falta contra a sua equipe, recebendo o segundo cartão amarelo. Com a apresentação do cartão vermelho, conforme informações do árbitro auxiliar, referido membro da comissão técnica proferiu a seguinte expressão: VTNC. Nesse sentido, em qual é denunciado os artigos 258, parágrafo 2º, inciso 2º, eu vou pedir vênia para não repetir no relatório, foi a mesma coisa, ipsis litteris. A única coisa que altera é que ele no final colocou na sequência, deixando a quadra de jogo, a partida prosseguiu normalmente até o final. Não teve defesa, não há nenhum vício aparente, e ele tem 2 antecedentes, mas de 2022. Um pelo 258, para o segundo e o segundo, e outro por 3 partidas do 258B, e 2 partidas pelo 257. Ou seja, ele teve 5 partidas, uma partida mais 5, só em 2022. É o relatório, senhor presidente. Obrigado. De pronto, passo a palavra ao doutor Guilherme. Obrigado, senhor presidente. Este caso se assemelha também aos que já julgamos anteriormente. É preparador físico da equipe, profere as palavras que, com a devida vênia, não irei repetir, de modo que ao desrespeito, está plenamente tipificado no 258, parágrafo 2º, inciso 2º. Somente reitero os termos da denúncia, senhor presidente.
Obrigado, doutor Guilherme. Doutor Álvaro, apto a proferir seu voto? Sempre, meu ilustre, nobre, magnânimo presidente. Qual a palavra? Ai, ai. Só você mesmo, doutor Álvaro. Vai lá. Você vai ficar para a posteridade, por isso que a gente está no YouTube. Vai. Já imaginou? Não, eu fico imaginando, o doutor Guilherme com 60 anos, 70, eu, Rafael, doutor Maurício, doutor Rafael, doutor Arthur. A gente assistindo, mostrando para os netos tudo isso. Para os É, netos, doutor Guilherme? Hã? Mostrando, né? Mostrando os netos, os bisnetos, teu pai vai estar lá, com os bisnetos no colo. Olha aqui, teu pai aqui, na sessão, exatamente. Então, vamos lá. Singelamente, é o mesmo caso anterior, só que eu vou aplicar pena de 2 partidas, porque eu estou achando que não serviu nada de punição, mas não por ser reincidente, por não ter tido caráter, talvez, pedagógico para ele. Está reincidindo nas mesmas coisas, mesmo que seja 2 anos, quer dizer, não aprende, que preparador físico, atendente, né, essas questões não tem que se manifestar, é a nossa posição aqui na comissão, a gente já vem adotando bastante tempo. Então, eu estou aplicando 2 penas de suspensão. E lembrando que se trata de série prata. Tá? É como eu voto, senhor presidente. 2 partidas de suspensão. Doutor Arthur. Olha, senhor presidente, eu coaduno com a condenação feita pelo relator, mas, ao meu ver, eu vou votar por aplicação de 1 partida de suspensão, tá? Eu voto. Ok. Doutor Rafael, como voto? Eu com o relator, senhor presidente. Só por desencargo, por que o doutor votou por 1 partida? Então, ao meu ver, ele foi expulso após 2 cartões amarelos. Acho que o palavrão proferido não foi tão exacerbado assim. E para coadunar com os votos anteriores, que eu dei 1 partida para situações semelhantes. Então, eu apenas fui com o que eu já havia votado anteriormente. Perfeito. Doutor Álvaro, ouso a divergir. Eu vou sair da sessão. Não, estou indo embora depois disso. Desculpa, doutor. Não, depois de eu ter ouvido que o palavrão não foi tão exacerbado, sério, doutor Guilherme, eu A fico gente vontade já de fazer. pior, O palavrão né? que é exacerbado, doutor Arthur. Não, sério. Com todas as vendas que eu tenho em Vossa Excelência, um VTNC não é exacerbado? O cara, depois de ter sido expulso e levado, segundo amarelo, ainda vai lá e manda o árbitro. Na minha opinião, ainda cabia talvez até outro artigo, porque já era outro fato ainda. Eu também achei gravoso, tanto é que eu condenei com 1 partida, né, doutor? Então, Deve ter sido até o advertente. Não, eu entendi, tranquilo. Mas não fale que não foi exacerbado, porque o VTNC é exacerbado. digamos que o que a gente já ouviu aqui foi pouco. Tá bom, doutor Maurício. Então, 1 partida. Resultado, entendi. Já. Tá bom, doutor Maurício. E esqueça as palavras anteriores, doutor Álvaro. Então, 1 partida? Unânime? Maioria. Eu não vou mudar o meu, não. Ah, não vai? Também acompanho o relator. 2-2, hein? Só deixa eu fazer uma leitura aqui antes de proferir meu voto. Só um pouquinho. Oh, ainda tem esperança, eu estou em oração aqui. Ele é preparador físico. Em minha análise também, doutor Álvaro, ao meu ver, ele não possui antecedentes. Também foi um dos motivos que eu coloquei a penalização. Eu até falei que era 2022, deixei bem claro, mas ele não tá valendo esses antecedentes, né? Mas não prefeito de majoração, né? Não prefeito daquela proporcionalidade que a gente usa. Mas eu entendi, assim, ao meu ver, que ele, quer dizer, ele foi punido pelo 258 lá atrás, depois ele foi punido pelo 258B, pelo 257, 5 partidas. E, assim, teoricamente, o cara que é punido, se tem um caráter pedagógico, ele não teria que voltar aqui pelo 258.
parágrafo 2º. Ao meu ver, é isso que a justiça desportiva deve causar no ser humano. Ele não deve voltar aqui. Ele não tem que ser punido pela mesma coisa. Ele tem que ficar quieto. Se ele tomasse os 2 amarelos, ele nem seria denunciado. Ele foi lá xingar. É tipo, já que eu já tomei os 2 amarelos, eu vou tocar um dane-se aqui. Doutor Álvaro, eu fiz a leitura aqui, assim, de fato, o preparador físico, primeiro que não tem nem que se manifestar durante o jogo, né? Tem que corroborar com essa situação. Segundo, realmente aqui, fazendo uma leitura mais aprofundada do próprio relatório do árbitro, a gente vê assim que foi reiterado, né? Teve uma situação, teve a segunda, ainda foi lá, xingou, então assim, não tinha nem que reclamar. Então, eu acompanho o voto do Vossa Excelência. Duas partidas suspensas. Mas é aquele negócio, doutor Maurício, né? A gente aqui tem total... liberdade. Brinquei com o doutor Arthur. Doutor Arthur, eu respeito ainda mais a brilhante carreira que Vossa Excelência tem dentro do TJD, lá do campo, né? Tem uma bagagem aí que eu vou ter que caminhar muito ainda para chegar à sapiência de Vossa Excelência, mas eu respeito muito, né, isso, então pode ficar tranquilo, a gente brinca, eu brinco às vezes, né, todo mundo sabe que eu brinco mesmo, porque assim, eu faço com seriedade o trabalho, mas ao mesmo tempo eu descontraio, né, não deixo que isso me deixe tenso aqui para votar e voto com a consciência bem tranquila. Da mesma forma, doutor Álvaro, a gente brinca que a unanimidade sempre é uma burrice, né, então é bom haver essas... Sim, claro. Então, de acordo. E a nossa comissão nunca teve nenhum problema nesse sentido, né? Assim, independente do voto de que cada um traga aqui na mesa para ser julgado, é a disposição, vontade de cada um, e cada um faz aquilo de acordo com a sua convicção, né? Então, doutores, autos 32, resultado proclama, 2 partidas por maioria. Vamos aos autos 34, Campeonato Paranaense, Série Prata, Cianorte Futsal, Gibbon Futs, Guaíra Futsal de Londrina. Data do jogo, 30 de março de 2024. Denunciado Leonardo, atleta. Auditor aqui designado, o doutor Arthur, com a palavra. Obrigado, senhor presidente. Então, trata-se aqui dos autos 34 de 2024. Adota a Procuradoria de Justiça Desportiva, oferece denúncia em face de Leonardo Mac, atleta da equipe do Cianorte Futsal, camisa 10, pois o mesmo foi expulso diretamente da partida aos 37 minutos e 57 segundos por, conforme a descrição, jogo brusco grave, em que o atleta desferiu um carrinho por trás em um atleta adversário na altura do tornozelo. Atleta este que ia em direção ao gol. Então, a denúncia vem tipificada no artigo 254, parágrafo 1º, inciso 2º do CBJD. Aqui a súmula, o resultado da partida foi 4-3 para a equipe do Guaíra Futsal, consta aqui a expulsão do denunciado. O relato simular ainda complementa, dizendo que o atleta atingido pelo carrinho não necessitou de atendimento médico e o atleta expulso saiu de quadra sem protestar. Com relação aos antecedentes, o denunciado não possui antecedentes, deve-se iniciar o relatório. Doutor Guilherme, Vossa Excelência está com a palavra. Muito obrigado, senhor presidente. Neste caso, também bastante direto, não sei o que seria um jogo brusco grave, mas sei que um carrinho por trás, na altura do tornozelo de um atleta que, em direção ao gol, é a prática de uma jogada violenta. Muito embora ele não tenha sido necessitado de atendimento médico, isso não tira o caráter e a gravidade deste carrinho, de modo que a Procuradoria de Justiça reitera os termos da denúncia no artigo 254. Obrigado, doutor Guilherme. Doutor Arthur, apto a preferir seu voto? Sim, senhor presidente. Vamos falar. Bom, de fato, acho que aqui foi muito bem a tipificação realizada pela Procuradoria. Ao meu ver, trata-se claramente de uma jogada violenta, ao menos uma atuação imprudente, né, com o carrinho por trás, na altura do tornozelo do seu adversário. E agora eu fico muito na dúvida com relação à advertência ou a pena mínima para o atleta. Embora ele não tenha antecedentes, eu interpreto aqui que a ação utilizada
pelo denunciado foi exagerada. Se pelo menos tivesse tido uma defesa, alguma prova de vídeo, enfim, alguma coisa que pudesse desabonar o descrito na súmula, mas, no entanto, não há o comparecimento dessa defesa, então, motivo pelo qual eu vou condenar com a pena mínima do artigo, uma partida de suspensão. Uma partida? Ok. Doutor Álvaro, como vota? Eu voto com o relator. Perfeito. Uma partida, não tem antecedente, né? E atingiu por trás ali, temerário, ainda que tenha sido temerário, ainda que não tenha tido a intenção de causar algum dano, mas a redonda a denúncia, perfeito, e a súmula poderia ter vindo aqui se defender, a súmula goza de presunção, né? Então a gente segue o baile. Perfeito. Doutor Rafael? Acompanhe, senhor presidente. Eu também, já venho formado, não votarei diferente, né? Autos 34, denunciado Leonardo Marque, ou Marche, enfim, apenado com uma partida de suspensão. Doutores, uma satisfação estar na presença de vocês, Vossas Excelências. O 33 tinha ido? 33 já foi julgado. Foi o primeiro? É porque eu não estava, desculpa, estava aberto aqui para mim, eu não tinha anotado aqui nas minhas anotações. Eu até antecipei ali, justamente porque tinha um advogado, ele estava participando da sessão. Ah, né? perfeito. Me perdoe, doutor Márcio, me perdoe. Em prestígio a ele, eu fiz o julgamento antecipado. Não, O quórum está formado, então... enfim, doutores, novamente eu agradeço a presença de todos, é uma satisfação estar aqui, doutor Rafael, doutor Álvaro, doutor Guilherme. Desejo aí uma ótima noite e, com isso, encerrados os julgamentos, declaro encerrada a sessão.